Tudo começou lá em 2009. Eu tinha uma banda, tocava batera. Eu sempre fui apaixonado em assistir aqueles vídeos de bastidor, de NX Zero, Fresno, essas bandas que tocavam na minha época. Eu lembro de ficar assistindo no YouTube como que eram os bastidores e tal. E nasceu o desejo de registrar isso. Naquela época os celulares não tinham câmeras boas, então a gente precisava ter uma câmera mesmo. Eu lembro que na época eu consegui uma câmera, né, uma câmera bem antiga, de Cybershot, e com ela mesmo, era ela que eu tinha na mão, eu comecei a me virar, fazia os bastidores ali, e editava no Sony Vegas, né? Quem lembra do Sony Vegas aí? E foi nesse tempo que nasceu no meu coração a paixão pelo audiovisual. Depois dessa época eu fui fazer faculdade de tecnologia, não tinha nada a ver com isso. Eu lembro que no último ano da faculdade, eu estava no estágio, era dezembro, encerrava a minha faculdade, encerrava o meu curso. Eu lembro de ter decidido que o próximo ano eu não iria mais trabalhar com tecnologia, eu ia viver do que eu gostava. Eu ia viver daquilo que fazia o meu coração cantar. E então, em janeiro de 2014, eu começo a trabalhar com digital sign, aqueles vídeos de painel de LED. Tinha uma empresa aqui na cidade que fazia isso, eles me deram uma oportunidade e lá eu comecei a aprender sobre audiovisual. Foi me dada a oportunidade de desenvolver e de criar um setor audiovisual lá na empresa. Então eu fui para Santa Efigênia, não sabia muito bem sobre câmera, comecei a estudar e lembro que na época a gente comprou a famosa T3i. E foi com ela que eu vivi aqueles anos ali seguidos, 2014, 2015, 2016, até 2017, quando eu comecei a fazer alguns trabalhos por fora, começava ali a minha carreira empreendedora, nasce a Melissa, a minha primeira filha, e ali, Melissa, trabalho na empresa, trabalho por fora, conciliando tudo isso, casa, tinha o meu quartinho onde eu tinha o computador, e ali eu ficava editando, muitas vezes editando na sala, com a TV da sala, punha o computador ali e ficava editando. Né, Melissa? Sim. Até que em 2018, no meio do ano ali, eu fui mandado embora. E agora eu já não tinha mais um salário fixo, tinha uma filha, uma família para sustentar e poucos clientes acreditavam no meu trabalho. Bom, quando o Henrique saiu do emprego que ele estava antes de iniciar a empresa, foi uma mistura de emoções, porque a gente sabia que tinha necessidade de começar o nosso próprio negócio, a nossa empresa, mas também ficava aquele medo, né, de começar algo novo e como que a gente vai conseguir os clientes, como que a gente vai começar realmente a dar andamento na empresa. E eu lembro especificamente desse momento assim, que a gente conversou muito antes disso acontecer. Eu acho que um tempo mais ou menos de um ano a gente veio conversando sobre realmente dar esse passo, e quando finalmente chegou o dia, foi um alívio, mas também a gente sentiu o peso, né? Tivemos o nosso primeiro cliente, eu lembro da nossa alegria, assim, da surpresa também da gente conseguir algo tão rápido, né? Visitando alguns clientes que eu já tinha feito vídeo, o Charleston é um deles e tá com a gente até hoje. Fiz ali o vídeo do Charleston com câmera emprestada, comecei de um cliente para outro, e essa situação de pegar câmera emprestada acabava me incomodando, então eu juntei um dinheiro ali desses trabalhos que eu fazia e foi ali onde eu fui sozinho, com a cara e com a coragem, pesquisei tudo que eu tinha que pesquisar e fui fazer uma viagem internacional. Contei com a ajuda do Marcelo, um grande irmão meu que eu descobri nessa viagem, que me ajudou e me ajuda até hoje quando eu preciso ir lá para fora. E eu comprei a minha primeira câmera, foi uma Sony A6500. Quando a gente iniciou a nossa empresa, a gente vinha de experiências assim com Deus nessa área profissional, porque a forma com que o Henrique começou a trabalhar na área foi algo assim também que Deus capacitou. Nós oramos pedindo a Deus para que Ele ajudasse, capacitasse, e no início da nossa empresa não foi diferente. Quando a gente se viu ali agora responsáveis, né, por uma empresa, responsáveis ali agora pelo nosso sustento em fazer dar certo, nós não tivemos outra ideia, outra atitude, a não ser orarmos ao Senhor pedindo para que Ele enviasse os clientes, e nós fazemos isso até hoje. Então, orando a Deus, pedindo para que realmente Ele abrisse as portas, para que Ele enviasse os clientes para a gente, para que enviasse o trabalho, né, mandasse o trabalho, nos abençoasse, para que a empresa crescesse. Então, isso é algo que não tem como deixar de fora, né? A forma com que Deus nos abençoou e abriu as portas no início, e ainda hoje Ele faz assim. E foi assim que sucedeu os próximos meses. Eu trabalhando sozinho ali com aquela câmera, atendendo os clientes, sempre com excelência, sempre estudando, sempre buscando trazer algo novo para eles.
saía para gravar, sozinho, com uma câmera e muita vontade de acontecer, voltava para casa, ali no meu quarto mesmo editava, conciliando família, trabalho, filha. E depois a nossa filha nascer, às vezes ela ia procurar ele para brincar no meio do serviço, assim, aí não podia porque estava trabalhando. E foi, assim, um momento muito diferente para nós, mas foi algo muito gratificante, assim, porque foi graças a esse passo, né, que a gente deu, que hoje nós podemos desfrutar do que nós temos hoje. Isso é verdade. Eu estava em casa, mas não estava. Eu estava ali presente, mas a minha cabeça estava focada no trabalho. E isso é meio difícil, às vezes, de conciliar. Tudo isso é muito bom e muito legal, mas eu estava chegando numa fase que não dava mais para ficar dentro de um quarto, não comportava mais eu ser o menino do vídeo. Eu precisava criar uma empresa, eu precisava de um lugar físico, eu precisava organizar tudo isso. Tá, mas por onde que eu começo? Como que vai ser esse lugar? Que tamanho que ele precisa ser? Quantos lugares? Quantos ambientes? Aonde que vai ser? Quanto que vai ser esse aluguel? Eu vou conseguir pagar? Não vou? São uma série de questões que agora eu preciso definir. E foi aí onde eu tive a minha primeira virada de chave. Eu precisava fundar uma empresa.